nessa parte do prédio. Tá gravando. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelos trabalhos, né? Eu tinha planejado aqui a gente começar pelos conceitos, mas como alguns estudantes precisam sair mais cedo, então vamos pelas orientações de trabalho. Vamos dar uma passadinha aqui. Eric e Adriele, abram aí orientações para o trabalho, para as atividades grupais. Desculpem aí pela toda essa confusão com a conexão, gente. Mas Então, vamos lá. Orientações. Professor, posso só para encerrar? A gente está fazendo todas as turmas, né, para ver quem quer treinar, e a gente vai fazer com vocês também. Vai ter treino de futsal e de vôlei. Futsal, por enquanto, vai ser misto. Daí, se tiver time, ele vai separar depois. E vai ser na quarta. E vôlei na quinta, depois da aula. Isso é uma série. Daí, se alguém de vocês quer, coloca no nosso grupo. Nome e o que quer fazer treino. Poder, né? Aí a gente vai fazer para cada esporte. Beleza. Então, vamos lá. Orientações para o ciclo de atividades grupais de Sociologia 3. No decorrer da unidade estimados para os estudantes, no decorrer da unidade curricular Sociologia 3, iremos realizar atividades formativas e avaliativas grupais que valerão 10 pontos. Cada grupo será formado por 4, 5 estudantes e poderá escolher os temas geradores sugeridos ou propor temas correlatos. Então, a gente já tinha formado os grupos, né? E esses temas, lembre-se, são sugeridos. Vocês podem adaptar ou criar novos temas, desde que tenha conexão com a sociologia, né? Grupo 1, machismo, feminismo e relações de gênero. Levantem as mãos os membros desse grupo. 1, 2, 3, 4. Alguém faltou? Alguém? Tá. Grupo 2, a condição sociocultural, política e existencial da população LGBTQIA+. Quem é esse grupo? Adriele, ele pode falar. Eric pode falar. O nosso grupo, eu, Adriele, a Mariana e a Larissa tinha falado desse tema. Você, Adriele, Larissa e a Mariana. E a Mariana, tá. Cadê a Larissa e a Mariana? Vocês duas? Tá. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Machismo, feminismo e relações de gênero, fica esse tema desse jeito mesmo. Vocês não vão adaptar. No caso de vocês, no grupo 2, vocês vão manter exatamente desse jeito ou vocês vão fazer adaptação? A gente ainda não pensou nisso, professor. Tá. Assim, sobre esse tema, sobre todos os temas, são sugestões, tá, gente? Então, vocês podem adaptar. Como eu disse na última aula, esse tema aqui, por exemplo, sobre a situação da população LGBTQIA+, ele é muito amplo. Vocês podem discutir esse grupo de um modo geral, claro, pensando nas especificidades deles, ou vocês podem fazer um recorte. Eu quero discutir a gente quer discutir a situação das pessoas trans. É um recorte. Vocês estão entendendo? Porque a condição de uma pessoa homossexual cisgênero, gay, né, gay masculino, é muito diferente de uma pessoa homossexual cisgênero feminino, da lésbica. Porque a mulher lésbica, além de enfrentar as injeções da heteronormatividade, elas também são mulheres. Entendeu? Exato. Daí elas vão enfrentar... As pessoas trans também enfrentam situações são específicas. O que todos esses grupos têm em comum são uma lógica de imposição de cidadania e de enfrentamento à heteronormatividade patriarcal. Eu preciso explicar isso? Heteronormatividade patriarcal? Beleza. Então, daí vocês vão vendo, tranquilo, tá? Grupo 3. Distúrbios de imagem corporal, transtornos alimentares e sociedade do consumo. Quem? Isa, Cat, George, Jenny e eu. E onde estão os seus companheiros? Eles foram embora.
Eles se foram? Não, eles hoje tiveram que ficar desde cedo no laboratório fazendo TI, eles estavam muito cansados. Ah, é TI. Tá, eu entendo. Grupo 4, relações étnico-raciais e racismo estrutural. Alguém pegou esse? Não, foi só. Tá, ó. E Então, eu gostaria de fazer um convite para você, para toda a turma, né? Vocês estão vendo que a gente está fazendo uma programação relacionada ao mês da consciência negra no campus? eu vi lá embaixo. Tem os cartazes, está tendo exibição de filme nos intervalos, a gente tem uma exposição na biblioteca, a gente vai ter exposição de algumas turmas que vão expor uns cartazes, e nós temos 2 lives. Uma vai ser no dia 25 de novembro, do projeto Cine Clube 1 Minuto, da professora Noeli de Artes, que vai discutir questões ligadas ao racismo. E no dia 26 a gente vai ter uma roda de conversa sobre branquitude e privilégio branco. Então, assim, eu convido a turma toda para participar dessas lives, vai ser interessante, especialmente esse grupo, participar também. Porque eu acho que vocês vão ter elementos ali para problematizar, apresentar e etc. Com certeza. E a gente ainda que é branca, fala desse tema é meio difícil. A ideia, Estael, é desconstrução. Desconstrução e ressignificação. A gente escolheu esse tema, o nosso núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas que existe aqui no campus, justamente para alcançar as pessoas. Porque em Santa Catarina a gente tem a questão étnico-racial, mas a gente tem uma configuração racial aqui muito específica em Santa Catarina, comparada com a da Bahia, por exemplo. Então a gente achou que era uma estratégia de alcançar, sensibilizar as pessoas. Tá? 25 e 26. Eu vou mandar a programação para vocês pelo Zap, tá bom? Daí eu mando para o Eric. Grupo 5, Sociedade e Meio Ambiente. Tá, beleza. Fica esse tema ou vocês querem fazer... Oi? Vocês também, que são do curso de alimentos, se quiser trabalhar com a indústria de alimentos, a produção de alimentos e relação com o meio ambiente, é uma dica, vocês que sabem, porque dá para trabalhar mil coisas nesse sentido, porque a lógica, por exemplo, do agronegócio brasileiro, embora a gente tenha uma parte da nossa agricultura e pecuária que está caminhando para a sustentabilidade, ainda é uma minoria. Então, dá para vocês discutirem muitas coisas interessantes, tá? Então, é uma sugestão, né? Vocês vão decidindo. Sobre relações étnico-raciais e racistas estruturais, que eu te falar, vocês podem fazer uma discussão geral, mas vocês também podem fazer os recortes. Racismo em mídia, racismo em ideologia, racismo em política, racismo em machismo. Né? Dá para fazer mil coisas também, tá? E o bullying e cyberbullying? Alguém ficou com esse grupo? Vai ficar com a gente. Eu, a Milena, a Marielle e a Vitória. Beleza. O conceito de hoje... acho que para a maior parte dos grupos, inclusive para o grupo do meio ambiente, esse tema da aula de hoje, que é etnocentrismo e alteridade, é bastante importante, vai ajudar bastante vocês, tá? Ok. Agora vamos prosseguindo. Daí, temos os grupos. No bullying e cyberbullying também, o conceito de etnocentrismo e alteridade vai trazer uns elementos, porque geralmente quem sofre bullying e cyberbullying, não sempre, mas uma boa parte são pessoas que de alguma maneira não se enquadram em certos padrões. Daí, por não se enquadrarem em certos padrões sociais, elas acabam sendo perseguidas e expostas a situações vexatórias. Então, também esse conceito de hoje é importante. Bom, cada grupo, continuando aqui as orientações, cada grupo poderá optar por uma das seguintes formas de apresentação: presencial ou online, se for o caso. Eu pensei aqui online por causa dos estudantes que, por enquanto, estão nos acompanhando remotamente.
Entretanto, as apresentações vão ser em fevereiro, né? Então, talvez a gente já tenha esses estudantes aqui conosco, né? A gente vai dar um jeito, né? O que eu posso dizer, a gente vai pensando nas alternativas, tá? Até porque é uma semana de cada vez, né? Quem sabe essa pandemia a gente não dá logo, chega para lá nela, né? E as coisas... Vamos ser otimistas, cautelosamente otimistas. Caso não dê certo, a gente pensa numa alternativa. Professor, só falando sobre isso. Aqui das salas no dia 16 de setembro, quinta-feira tem segunda dose. Eu acabei de ver, tem um coordenador que quinta-feira tem a segunda dose. Tem mais gente que eu também censurou de graça. Mas estava na cartinha que eu tenho. Sim, eu estou antecipado, eu acabei de ver depois do Twitter. Não precisa. Pode ligar. Pode ligar. Eu lembro do uma. É semana que vem? Sim. Quando que você as obrigações? Ok. Então, tomem a vacina, hein? É a segunda dose, velho. Tomem a segunda dose da vacina. Legal. Que bom, todo mundo vacinado. Você sai, não vai ver. Tá bom. Ele tem prova no dia. Tomem a vacina, gente. E na segunda aula? Antes do sério, que for. E na segunda aula? Mas- Fazer a prova. Mas a vacina não tem um período de tempo que vocês podem... Por exemplo, ela começa a ser... Não é o dia todo? É que no dia que era a idade de 17 anos, a gente chega de gente que faltou vacina. Mas agora acho que vai ter, porque a segunda não. Na segunda aula, fazer a prova do Twitter. Feita antecipada, que deve ser. Fez, né? A lista eles pediram se dar vacinar depois. Sim. Qualquer coisa, só entre em contato com o Adilão. Eu vou prosseguir, né? Eu não quero minimizar a vacina, mas só para Não, a não, gente... não vai ouvir para avisar. Vai pensando, você converse com os professores, tenho certeza que vocês vão encontrar uma alternativa, né? Mas é importante conversar e para as pessoas saberem a situação, tá, gente? Falem com a dona Jacinta, vão pensando aí. Ao longo do semestre corrente, os estudantes terão disponibilidade de parte do tempo das aulas para se organizar para a preparação de trabalhos. Eu sempre vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Geralmente mais no final da aula. Quer dizer, talvez no começo, como a gente vai ver. Vocês vão ter esse tempinho. E realizarão as seguintes atividades que serão feitas e entregues nas seguintes datas. 12 de novembro, vocês vão entregar um pré-projeto, que é na semana que vem. Esse pré-projeto ele é bem tranquilo, não é? Eu quero um esqueleto do que vocês vão fazer. Então, não se preocupem em escrever muito, tá? Vai ter um projeto depois. Daí, no projeto, vocês dão uma caprichadinha. Agora, para o professor ter ideia do que e como vocês vão fazer para me organizar, tá bom? Então, não fiquem assim, meu Deus, tem que fazer um pré-projeto. Vocês fazem tranquilamente. Agora, é importante vocês se organizarem. Vocês estão usando os mesmos grupos do projeto integrador? Não. Bom, não sei como vocês vão. Vocês podem fazer um grupinho de WhatsApp para o seminário, vocês podem fazer um grupo no Facebook. Vocês vão pensando. E vocês vão ter sempre um tempinho da aula de sociologia para ir avançando, porque eu sei que vocês têm pouco tempo e que para vocês é difícil se reunir, né, no fim de semana. Tem gente que eu sei que não mora aqui, então vocês vão ter esse tempinho na sociologia, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Então, vocês entregam o pré-projeto no dia 12. O dia 12 é sexta-feira que vem, tá bom? Eu vou colocar na plataforma Moodle um espacinho para vocês entregarem. Daí, eu acho que eu vou até dar vamos deixar dia 12, mas com tolerância até domingo da semana que vem. Eu vou manter essa coisa do domingo, talvez adapte essas datas, tá bom? Eu coloco essas orientações lá na plataforma Moodle e vou adaptar tudo para o domingo, tá?
Mas vamos deixar aí como referência dia 12 para vocês já ficarem mais organizadinhos. Daí, depois, vocês vão entregar um projeto. Daí, eu vou mandar as orientações depois para esse projeto. A gente tem um tempinho, tá? Um relatório parcial no dia 21 de janeiro não é um relatório de várias páginas. É para saber o que vocês estão fazendo, até que vocês estão aprendendo, o que vocês estão pesquisando, esse tipo de coisa. Um relatório final no dia 25 de fevereiro. O relatório final ele também não vai ser muito grande, coisa de 3 páginas, tá bom? Mas vocês explicando, sintetizando e avaliando a experiência formativa de vocês. Então, vocês aprenderam, fazer esse trabalho acrescentou a uma formação intelectual, cidadã, e como seres humanos também. A ideia é a gente pensar juntos, tá? Orientações para o pré-projeto. Então, agora, para esse primeiro momento, depois vocês vão ter orientação do projeto, de outras fases. Então, uma coisa, um passo de cada vez, tá bom? Orientações para o pré-projeto. Cada pré-projeto conterá as seguintes informações. Tema gerador. Esses temas que foram passados, vocês podem adaptar, tá bom? Subtemas. Daí o que vocês vão trabalhar dentro desse projeto. Então, se você trabalhar, por exemplo, deixa eu pegar aqui. O grupo 1 vai trabalhar machismo, feminismo e relações de gênero. O que é gênero? É bom começar. O que é gênero? Se fala tanto em relação de gênero, ideologia de gênero, um monte de coisa. O que é gênero? Né? O que é gênero? O que é sexo? O que é sexualidade? Pode ser um dos subtemas. O que é, por exemplo, o machismo? Pode ser um dos subtemas. Né? O machismo é a crença ideológica, que é uma distorção da superioridade masculina. De onde vem isso? Né? Como se sempre as sociedades humanas foram machistas, sempre fomos sociedades patriarcais, daí vocês vão discutindo, daí dá para fazer 1000 enfoques, tá? Feminismo, um outro tema interessante. Fala-se muito em feminismo sem conhecimento de causa. Né? Muitas forças obscurantistas e fundamentalistas e reacionárias que têm crescido muito no nosso país tentam diminuir a importância do feminismo dizendo um monte de bobagem sem nem ter se dado o trabalho de entrar no Google e procurar algo sobre isso. Mas também, quem pegou esse tema pode falar da discussão entre que tem umas feministas radicais que elas são contra as pessoas LGBTQIA+. Sim, problematiza. É bem falado também a diferença entre uma mulher branca e uma mulher preta. Então, você pode pensar em feminismos. Então, uma pessoa pode trabalhar, por exemplo, né, um subtema sobre feminismo, origem, história e conceito. Ele fala das ondas feministas, tem várias fases. A outra pode falar o feminismo atual. Então, que daí a gente pode intercruzar feminismo, por exemplo, com outros grupos que reivindicam, né? Então, feminismo e LGBTQIA+. Né? Então, como o feminismo se lida com a questão das mulheres trans, lésbicas e bissexuais. Então, tem uma briga aqui. Né? Até homens, por exemplo, os feministas falam que antes era mulher, né? Ele virou homem, é porque não gosta de mulher, não gosta tanto de mulher que virou homem, sabe? Isso que as feministas criticam, sabe? Sim. É então, bem problemático. E discutir, né? Porque, assim, existe, talvez isso, mas talvez a coisa é multifacetária, na verdade, né? É polissêmico. Então, discutir todas essas questões. O feminismo é o equivalente ao machismo, né? Que é a crença na superioridade da mulher em relação ao homem. Isso procede? Feminismo é a luta de mulheres querendo, vamos agora escravizar os homens e utilizá-los. De vez em quando a gente faz coleta de espermatozoide para não acabar a espécie humana e vamos todas fazer uma grande sociedade amazônica. Então, assim, será que é isso mesmo? Isso. Então, estudar a etimologia da palavra, a origem. Então, tudo isso são subtemas que vocês podem escolher. O feminismo no Brasil, né? Tem 1000 coisas. Daí, esses subtemas de cada um dos projetos, o ideal é assim, todo mundo tem que ler sobre o que
todo mundo pesquisar. Mas vamos supor que aqui vocês façam uma divisão. Causa do tempo, vocês. Sempre é assim. Mas vocês têm que compartilhar isso, porque senão alguém fica no tempo. Tá? Para a coisa realmente fluir, todos aprender. Todos, por exemplo, você pesquisou machismo, né? Dentro desse tema das relações de gênero. Ela vai lá, lê uns textos. Olha, esse texto aqui e esse glutametragem, eu acho que são os ideais. Vocês todas vão ter que ler esse tema dela e vão assistir o filme e vão discutir. Porque senão fica aquela coisa, ela estudou, eu não sei se acontece aqui, né? Mas eu já vi muita gente que faz trabalho em grupo e cada um faz uma coisa, mas ninguém leu o que o outro escreveu. É o que o outro pesquisou. Daí não tem um aprendizado, uma confluência, né? Fica uma coisa assim, você fala isso, você fala aquilo, e o cara nem sabe. Daí, se uma das pessoas falta no dia da apresentação, acabou o grupo. Eu creio que aqui isso não acontece, né? Mas é sempre bom relembrar isso. Beleza? Daí isso tem que estar no pré-projeto, então. Subtemas e a divisão desses subtemas, que as funções que cada um vai ter também. E não só o subtema, o que cada um vai fazer. Porque se você, dependendo do tipo de apresentação, outras funções podem aparecer. Forma de apresentação. Pode ser o... Não tem que um pré-projeto de trabalho que já passou para dar uma edição melhor. Posso mandar um modelo. Eu posso. Posso fazer um modelinho para vocês. Tá bom? Tranquilo. Eu preciso, só que eu só vou poder te mandar isso para vocês, eu acho que lá para domingo, pode ser? Domingo? É, domingo. Você sabe quanto tempo de apresentação? A duração? Cada aula dura 50 minutos, correto? Né? Então, cada grupo, cada dia, a gente vai ter 2 grupos. Né? Então, 50 minutos para cada grupo? Não. Aproximadamente 20 minutos para dar tempo de ter o debate, que é o mais importante. Tem que ter discussão. Eu acho que não menos do que 15, porque eu acho que não dá para desenvolver, não mais que 25, para a gente ter pelo menos, o ideal seria uns 20 minutos de apresentação e uns 20 minutos de discussão para cada grupo. Porque daí a gente põe o grupo na roda. E discussão sempre tem mais. Eu sei que essa turma gosta do debate, e essa é a melhor parte, né? A parte da discussão. A forma de apresentação, ela pode ser o bom e velho seminário, vocês já estão cansados de saber. Pode ser um vídeo que vocês podem fazer. Então, vamos supor que vocês... Ou um ou outro? Ou os dois? Não, dá para fazer um híbrido, por exemplo. Vamos supor, vamos pegar esse grupo aqui. Né? Elas decidiram, assim, fazer a apresentação e elas passaram pelo campus, entrevistando alunos, servidores, pessoal a equipe da limpeza, a biblioteca, sei lá. Escolheram umas pessoas, fizeram entrevista e montaram um vídeo de 5 minutinhos discutindo algo ligado sobre as relações de gênero, sei lá. Brasileiro é machista, alguma coisa assim, mulher pode ser machista, faz umas perguntas assim, e monta um vídeo e apresenta ele durante o seminário. Só que daí tem uma questão, tá? Quando a gente fizer a apresentação do vídeo, eu vou ter que fazer uma certa ginástica, porque, por exemplo, aqui eu não consigo fazer essa apresentação. Eu vou ter que encontrar uma maneira, não sei se a gente vai ter que ir num laboratório de informática, por exemplo. Laboratório de informática tem televisão? Onde tem televisão aqui? Não, só. Mas no hall de entrada, em horários como esse, dá pra gente fazer trabalho lá. Mas por que não pode postar no... Porque não sai o som. Eu não sei fazer sair o som. Daí tem que pegar Mas eu coloquei aqui e não saiu. Eu encontro uma maneira. Na pior das hipóteses, a gente usa a TV do saguão. Dá para fazer trabalho ali. Porque nesse horário, não tem ninguém. Se tiver o pessoal do ping-pong lá, a gente dá licença. Né? A gente, com muita educação, sem ping-pong hoje.
Tá? Então, dá para fazer, então, um híbrido, né? Um seminário e um trechinho do seminário ter um vídeo. Dá mais trabalho. Ou pode ser um vídeo, vocês montam uma espécie de documentário. Vamos fazer aqui um vídeo documentário, tá bom? Vocês podem, dentro do vídeo documentário, fazer algo também, uma encenação, daí é por conta de vocês. O importante é trabalhar os conceitos, entendeu? Então, por exemplo, se você decidir fazer algo mais... a gente quer fazer tipo um filmezinho. Daí, se você criar personagens, tem que ter um enredo. E nesse enredo, os conceitos têm que ser trabalhados. É mais difícil, tá? Mas também dá para fazer um jornal. Você pode pegar um telejornal, você pode fazer 1000 coisas, daí é com vocês, desde que não ultrapasse esse tempo de apresentação. Daí tem a data de apresentação, as datas já estão aqui, né, de acordo com grupo 1 e 2, 4 de fevereiro, grupo 3 e 4, 11 de fevereiro, 5 e 6, 11 de fevereiro. Recursos materiais necessários. O que vocês precisam para o professor correr atrás? Então, um seminário tradicional já temos tudo que precisamos aqui. Mas, por exemplo, se alguém quiser fazer um vídeo, eu tenho que ver o saguão ou algum lugar no campus onde a gente possa sair e respeitando as normas sanitárias, que eu não sei como vamos estar no fevereiro, né? Mas o saguão é uma alternativa. Não é a melhor? Não é, mas é uma alternativa. Sai, a gente me ligando agora. Recursos materiais, objetivos gerais específicos. Isso é tranquilo para fazer para vocês? Eu acho que pelo modelinho vai ficar mais claro, tá? Procedimentos metodológicos. A gente vai fazer seminário com apresentações dos temas, utilizando... Também vamos usar tal música que a gente vai querer, por exemplo, a Israel vai começar esse poema X. Depois, qual é o seu nome mesmo? A Elaine vai apresentar tal Heloísa, desculpa, Heloísa. Depois, a Emily vai exibir um curta-metragem. Esses são o que vai ser feito. Não é um método, são os procedimentos, tá? E as referências, vocês colocam os livros, os filmes, artigos que vocês estão utilizando. Adriele, Eric, tudo certo aí? Estão acompanhando? Tudo, sim, professor, tudo certo. Tá. Beleza, gente? Então, alguma dúvida? Eu mando um modelinho para vocês nesse fim de semana, tá bom? Pelo Eric, eu mando também no fórum da plataforma Moodle, tá? Se houver algum problema, eu entro em contato com vocês. Mas esse fim de semana eu vou corrigir trabalho, já faço isso também, tá? Caso haja algum problema, algum imprevisto, não vai haver, mas caso haja, eu dou um prazinho a mais, não tem problema, tá? Essa é o que quer, tá bom? Eu sei que vocês fizeram trabalhos com a professora Noeli de produção de vídeo. Imagino que são todos aqui prontos para Hollywood. Então... Beleza, meus caros, minhas caras? Então, agora nós vamos para o segundo tema da aula de hoje, que é justamente etnocentrismo e alteridade. Para falar de etnocentrismo e alteridade, nós temos que discutir um pouco antropologia. As ciências sociais, elas são divididas em 3 ciências irmãs. A sociologia, estudo da organização, da estrutura, do funcionamento da sociedade, suas relações com a cultura, em suas múltiplas manifestações. Nós temos a ciência política, que está relacionada a relações de poder, dominação e processos decisórios. Quando a gente trabalha com Max Weber, por exemplo, conceito de poder, os tipos de poder, os tipos de dominação, a gente está trabalhando com conceitos de ciência política. Mas, professor,
por que vocês trabalham dentro da sociologia esses conceitos? Porque as ciências sociais são de humanas. Mas como só a sociologia entrou na grade oficial, então a gente tenta adaptar ela para que outras ciências sociais possam ser aprendidas aí por vocês no processo formativo, tá? E a antropologia? Alguém já ouviu essa palavra, antropologia? Pode. Alguém já ouviu falar de antropologia? É o estudo do ser humano a partir da sua diversidade e multiplicidade cultural, as diferentes culturas humanas e as diferentes manifestações da cultura humana. Culturas, subculturas... Professor, tu tá passando os slides porque aqui não tá mudando nada. Tá não, eu vou começar a mudar agora. Ah, é porque aqui tem objetivos ainda. Isso. Então, os objetivos dessa aula, eu vou apagar aqui, gente. Dá para ler? É compreender o caráter e surgimento da antropologia como campo de estudo das ciências sociais, a natureza essencialmente social do ser humano e a cultura como elemento fundamental das relações sociais. A gente vai começar isso nessa aula, não vai dar para fazer tudo isso hoje, tá? Compreender concepções antropológicas sobre as diferentes culturas humanas, em confluência com conceitos como etnocentrismo, relativismo cultural e alteridade, compreender as relações entre etnocentrismo, alteridade e formas de violência simbólica, que também são físicas e psicológicas, como o racismo, o machismo, a homofobia, a transfobia, a bifobia, a LGBTQIA+, acho que é mais fácil. A xenofobia e a intolerância religiosa. Então, o ser humano, isso aqui eu vou falar muito rapidamente sobre isso, nós somos seres sociais. O que isso quer dizer? Nós existimos... Até um clichê na sociologia. É sempre bom enfatizar. Nós somos humanos na medida em que nos relacionamos com outras pessoas. Outros mamíferos, por exemplo, tendem a ter uma vida mais solitária, como muitos felinos, né? Nós, como sapiens, nos realizamos enquanto seres culturalmente construídos a partir da nossa relação com o outro. Nós transformamos a natureza, o mundo ao nosso redor, para nos relacionarmos uns com os outros. Tudo que construímos através do trabalho, transformando a natureza para atender às nossas necessidades, vai acontecer a partir de relações sociais. Talvez por isso tenha sido tão angustiante essa experiência da pandemia. O que a pandemia da Covid-19 fez? Nós pudemos vislumbrar e contemplar a nossa própria extinção. Essas doenças, essas pandemias que a gente vê em filmes que transformam pessoas em zumbis, né? Não deixa de ser um medo que o ser humano tem de perder o controle sobre uma natureza. Lembrando que a Covid-19 é uma zoonose, né? E, sobre muitos aspectos, é um reflexo da maneira irresponsável com a qual a gente trata o nosso meio ambiente e a natureza. Aí, ó. Uma dica aí do grupo. Pois é. Tá? Não sei se é confiável o jornal que eu vi. Mas falavam que tem muitos vírus que estão congelados em fevereiro. E ao passo que vai derretendo, eles podem ser... Mas depende também porque, tipo, a temperatura é diferente daquela época, que eles são congelados, ou a quantidade de ar que está oxigênio também. Sim, Às vezes eles podem... a biosfera tinha outras características. Mas isso pode... Daí, eu não sou da biologia, prefiro não falar assim, eu não tenho propriedade para falar, mas eu penso até que isso é uma faca de dois gumes sobre alguns aspectos, né? O fato é que a pandemia, além da gente contemplar a possibilidade de uma extinção, alguns estudiosos dizem que o século XXI vai ser caracterizado por outras pandemias, que essa é a primeira de uma leva, esperemos que não, né? Mas uma das grandes dificuldades foi o isolamento social. Eu acho que muitos de nós passamos por momentos
que ficamos com os nervos à flor da pele, né, deprimidos, ansiosos e etc. Né? E eu não tenho nenhum pudor em dizer que em alguns momentos foi muito difícil para mim. E acredito que isso tenha acontecido com milhões e milhões de pessoas, de mulheres e homens no planeta todo. Porque a gente precisa do outro, desse contato. Né? E ficar trancado é muito complicado. Agoniante, exato. Que bom que estamos todos aqui, que sobrevivemos, né? Demorou em incontáveis vidas, que não precisavam ter sido perdidas, no nosso caso brasileiro, foram perdidas, né? Mas fazer o quê? Que absurdo. Absurdo, absurdo. Bom, então a sociologia, como eu já tinha dito, ela tem essa... ela é uma das ciências sociais. Então, a sociologia, a ciência política e a antropologia, tá? Então, a ciência política ela vai discutir relações de poder, de dominação, processos de decisão, o Estado, governo, política, formas de governo, sistemas de governo. A sociologia, funcionamento, organização, é uma descrição sistemática e análise de determinados comportamentos sociais, componentes sociais, e aqui o que nos interessa mais é a antropologia, que vai lidar com a diversidade, a multiplicidade de culturas, de sentidos, de significados que são atribuídos dentro da humanidade, a diversidade cultural e a dimensão simbólica da vida social. Isso traz colorido, isso traz potencialidades, isso traz infinito para a espécie humana, mesmo como a gente vai ver no conceito de etnocentrismo, muita gente não sabe lidar com a diferença. Um dos nossos grandes problemas é não saber lidar com a diversidade da espécie humana. E eu não estou falando só de preconceito, né? O nome dessa intolerância que é diferente se mata, né? Se extermina, se segrega, etc. Mas a antropologia vai lidar com essas questões. O que a gente tem o que essa imagem, essa foto é denominada o índio e o asfalto? O que essa imagem pode nos mostrar? O que dá para abstrair dessa imagem? A maneira como o homem modificou o ambiente. Oi? A maneira como o homem modificou o ambiente e agora as populações que não tinham contato com essas modificações na cidade do Rio. Usar o pé na terra, né? Sim. Perfeito. Você conceituou muito bem, né? Você exemplificou muito bem. Não estamos mais com o pé na terra, a gente está com o pé no asfalto. E é muito triste isso, Miguel, tem bastante, né? Que daí eles dormem na rodoviária. Um dia minha mãe comprou um chocolate com um menino, né? Daí a mãe dele, que era mais nova que eu, pensa, né? E daí, tipo, ela ficou brava porque ele ganhou o chocolate de dinheiro, e daí brigou e bateu nele. E daí derrubou o chocolate no chão. Foi muito triste aquela cena. Eu já vi essas pessoas ali naquela praça, onde tem aquela igreja bonita, que é um cartão postal. Lá que eu tomei vacina, inclusive, sabe? Eu vi algumas pessoas ali, e no nosso núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas tem se discutido sobre essas pessoas que não moram aqui, né? Eles passam por aqui, eles são nômades, né? Pelo menos foi o que foi colocado ali, estão vendendo esses produtos, tentando sobreviver, e muitas vezes são muito maltratados por parcelas da população, de nossas forças policiais também. E é triste que faz com as crianças, eu lembro que em 2018, na Natal, assim, uma menininha de 5 anos estava vendendo anjinho de palha, né? Bem grandinho. E daí, tipo, ela só queria vender, ela nem sabia quanto era o valor que ela tinha que vender, e eu já tinha 25 centavos, literalmente só 25 centavos. E daí ela pegou os 25 centavos e foi embora, tipo, ela só queria o dinheiro, sabe? Então, acho que os pais devem colocar na cabeça que ela tem que só pegar dinheiro, sabe? Sim. É muito triste, né? Daí, tipo, aquilo ali venderia muito mais de 5 reais, eu acho, porque todo detalhadinho, sabe? Sim, porque é um trabalho artesanal, é fruto de tradições, e são tradições milenares, muitas vezes. Né? E daí ela começou a falar, tipo, a amiga dela, né, me xingando. Né? Daí eu peguei e dei a moeda, e ela não tirou em mim, hoje, só 5 anos. Nossa. E daí eles colocam as crianças venderem, e daí para dar tênis, casa. Sim, isso é muito triste, muito forte, muito emblemático também. Muito.
Infelizmente, né, os donos, os primeiros habitantes dessa terra que estão aqui, aliás, né, há milhares de anos, são tratados como se fossem intrusos no próprio país. Né? Eu não sei se o professor é conhecente e já rezaram para ti. Não. Tem uma lista de missionários que, tipo, argentinos, venezuelanos e tal, que eles estão vindo aqui, eles rezam para ti na rua, se tu for. Mesmo se for, eles rezam. E daí, no final, eles têm que entender um livro. Eles publicam assim, mas bem mais caro. Dois, bem fino, mais R$30, tipo, esse preço aí. E daí, eles contam que eles não têm, como é que é? Eles moram, eles conseguem ficar dormir por causa do dinheiro do livro que eles têm. E daí estão fazendo uma missão missionária por aqui. E daí as pessoas ficam com mais por eles serem venezuelanos e tal. Interessante. Então, já 2 vezes aconteceu isso comigo. Mas eles ficam pensando, tipo, mesmo que não acreditem em Deus, eles ficam cuidando pra ti e tal, e quase que eu tenho que comprar o livro deles lá. E daí, tipo, genética divina, e daí a gente comprou, né? Genética divina? E daí lá tem umas coisas de explicação, tipo, de como se foi formado por homem, isso aqui é uma explicação, né? Teológica, né? Sim. Então, dá para pensar em 1000 coisas aí, né? Desde eu fico pensando, será que é verdade isso que eles estão fazendo? Porque não é possível, eles só dormirem e comerem todo o dinheiro dos livros, né? Porque eles ficam assim, dormindo? Sim. Nossa, dá para... É muito estranho. E tá, você já viram isso? Você já? Eu já ouvi falar que as pessoas, né? As perguntas Não, eu nunca tive essa experiência. Mas eles moram aqui na cidade, eles são... São missionários. E daí eu conheci um da Argentina e outro venezuelano que conversaram. São católicos? Católicos. A gente vai falar sobre missionários daqui a pouco. Talvez a gente dê para fazer umas conexões com a sua... com essa experiência que você narrou para a gente. Legal. Oi? Vão ser disponibilizados, tá? Pode. Bom, a antropologia, então, ela vai estudar características físicas, a cultura e a linguagem, as construções do ser humano, com base em grupos sociais específicos. Quando eu falo em antropologia, eu não estou discutindo só o estudo dos povos indígenas, de tribos africanas e etc., de povos que têm outras bases, outras raízes, outras matrizes civilizatórias. Eu estou falando dentro da nossa própria cultura também. Quando a gente vai discutir aspectos, vamos pensar nas relações de gênero. Eu peguei esse grupo aqui para Cristo, né? Mas vamos pensar assim nas relações de gênero. A gente pode pensar que as relações que as mulheres estabelecem umas com as outras constituem uma cultura. Da mesma maneira que as relações que os homens estabelecem uns com os outros constituem subculturas. Esses são objetos da antropologia. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que me dizia uma coisa bem interessante, né? Os homens pensam, as relações entre homens e mulheres, por exemplo, heterossexuais, os homens pensam que nós ficamos bonitas para eles. Algumas mulheres são assim, mas na verdade, nós ficamos bonitas para nós mesmos, em primeiro lugar, hierarquia. Em segundo lugar, para outras mulheres, né? Umas julgam, né, essas outras, ai menina, você está linda, não sei o que, não sei o que. E os homens estariam lá no último estado. Então, assim, isso é uma pessoa que disse, eu não posso fazer uma generalização a partir disso. Oi? É uma opinião, mas poderia constituir um objeto de estudo da antropologia. Como que as mulheres... Será que a maneira que as mulheres cisgênero, heterossexuais se relacionam, estabelecem suas relações de coleguismo e amizade, são idênticas às maneiras como os homens cisgêneros heterossexuais se relacionam? Então, é tipo uma hipótese, né? No caso, se a gente está construindo um objeto de pesquisa, se eu quisesse partir de uma experiência pessoal, eu posso narrar essa história que a minha amiga me contou. Você pode, por exemplo, olha, então, esse objeto começou a ser construído a partir de uma experiência com os rezadores, missionários de países hispânicos que passam por São Miguel do Oeste, né, para vender a genética divina. Vários tipos de livros. Os livrinhos, né, religiosos. Daí, a partir disso, você teria que saber como eles vivem, se comportam, de onde eles vêm, o que eles pensam. Esse poderia ser um objeto da antropologia. Tá?
Pensando, então, toda essa multiplicidade. Então, dá para pegar mil coisas. E aqui, por exemplo, imagens como essa mostram também quebras de estereótipos. Então, por exemplo, quem disse que um indígena não pode usar o celular, não pode se conectar à internet, não pode usufruir dos benefícios da civilização tecnológica e levar para as civilizações deles, e manter suas tradições. Então, assim, a gente tem estereótipos, digamos assim, que, na medida que a gente conversa com essas pessoas, se aproxima e tenta observá-las a partir do olhar delas, entender como é que é o olhar delas, daí você vai ter a constituição de uma série de objetos de pesquisa da antropologia, que vai trabalhar muito com a cultura. O que é cultura? Quando vocês estudaram lá Sociologia 1, trabalharam no conceito de cultura, né? A Mariana, Evita Mariana. A Mariana está agora na reitoria, trabalhando na coordenação de educação de jovens. Chiquérrima, poderosa. Sim. Ela escreveu Figariga aqui. Sim. Mariana é maravilhosa. E aí, cultura? Manifestações de hábitos, de costumes dos povos. Essa é uma boa definição. Há muitas definições de cultura, como vocês já viram nas ciências humanas, não só na sociologia, mas na história, na geografia, etc. Nem sempre as regras são rígidas como é matemática, na qual, na maioria das vezes, 1 mais 1 vai ser 2. Você pode ter várias tentativas, explicações do mesmo fenômeno, porque o caminho, o pensamento, o método, lembrem quem assistiu a palestra do professor Pedro Demo, né? Método é um caminho para você chegar ao conhecimento. E o caminho, muitas vezes, é mais importante do que o destino. A viagem é mais importante. A gente pode até levar isso para a vida, talvez, de modo geral, sabe? E a cultura aqui, a gente tem esse... Desculpa, diga esse nome de novo para memorizar. A Eduardo trouxe cultura como... Você falou na cultura enquanto... costumes e hábitos dos povos, essa é uma definição. Você também pode usar aqui a do Everardo Guimarães Rocha, que escreveu um livro da coleção Primeiros Passos, chamado O que é Etnocentrismo. Ele vai estar nas referências e eu vou colocar na plataforma para vocês. Eu lembro que quando eu estava conversando da cultura, como a Helena, eu lembro que numa aula, assim, eu pensei, porque eu pensava que tudo que era cultura era bom, né? Mas eu entendi que tem culturas que não são boas. Tipo, a cultura do estupro que aqui no Brasil tem muito, não é algo bom. Sim. A cultura do femicídio, vários tipos de cultura que não quer dizer que é bom só porque as pessoas fazem. É que a gente pensa em cultura sempre como elevação do ser humano. E ela... Exato. Não, é que eu falo exatamente sobre isso que você falou. Não é porque todo mundo está fazendo o que é certo, não é porque ninguém está fazendo o que é errado. Uhum. Eu não lembro o que era, mas eu vi essa frase hoje. Antes tem isso. Sim, mas é bem por aí, muito bom, né? O efeito Maria vai com as outras, ou João vai com os outros, né? Maria vai com as outras até uma expressão tanto sexista. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com a reprodução automática e refletida de hábitos e costumes, né? Uma outra concepção de futura vai recebê-la como se fosse um grande teatro, no qual todos nós somos atores e atrizes sociais, né? Esse grande teatro humano, grande teatro social, receberia a cultura também como uma espécie de código. A partir desse código, nós aprendemos e representamos como outros atores sociais, o nosso papel. Pensem bem, né? Todos os ensinamentos que são feitos para a gente desde a infância acabam mostrando uma espécie de roteiro que a gente tem que seguir na vida. Todos esses códigos que vão dizer, faça isso, não faça aquilo. Isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é mal, né? Isso é justo, isso é injusto. Não. Tudo isso está ligado a códigos de conduta, de maneiras de sentir, pensar e agir. Não, outra coisa também, que quando eu fui ficando maiorzinha, né, eu percebi que não existe só o certo e errado. Tem, para uma pessoa pode ser certo, para outra pode ser errado. Porque eu só tinha essa visão de quando eu fui criada, né? Que isso é certo e errado. Mas tem várias coisas. O que é certo é que nosso país pode ser errado e o outro.
Sim, e certo e relativo a partir do olhar dos atores sociais. Mas Você depende, faz- tudo é relativo. Eu ia dizer agora. tudo é relativo, mas daí eu acho que a ética vem nos ajudar. Porque existe um campo ético que deve delimitar nossas ações e que não deve nunca colocar em risco a dignidade, a vida e a liberdade do ser humano. Mas a questão do preconceito de talvez não ser errado, Sim, exato. O preconceito em si, né, é um estereótipo negativo a partir do que você não conhece ou tem uma visão negativa. O preconceito pode ser ressignificado através da alteridade. Então, um conceito que a gente vai trabalhar provavelmente no semana que vem. Né? A gente está começando uma discussão aqui. Né? Mas, por exemplo, quando a gente fala, quando se confunde propagação de preconceito e discriminação, muita gente tem utilizado isso como desculpa de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, por exemplo, não é um direito absoluto. Acho que já falamos sobre isso em Sociologia 2, mas se não falamos, falo de novo. Ela tem que ser delimitada por um campo ético. Eu posso aqui defender nazismo em sala de aula agora, se eu quiser? Eu posso perder meu emprego, se eu Tem quiser. uma discussão agora na internet que tem um cara que faz podcast, né, que é o Monarca. Daí ele falou, tipo, se minha opinião é racista, eu tenho que ser preso? Que é meio óbvio, entendeu? Daí tá tendo essa discussão agora na internet. Sim, porque racismo é crime. Sim, então. Né? Então, por exemplo, se eu defender, eu acho que eu sou negro e eu acho que os brancos devem agora, sei lá, passar por situações aí que me deem privilégio negro. Sei lá, Sem coisa. Eu não Sem- posso fazer isso. Mas Oi, aí, Ed. né? Sem contar que existem muitos discursos, vamos supor, racistas que vêm disfarçados de opinião, né? Então a pessoa ela dá a opinião dela, mas essa opinião tem uma fala extremamente racista, mas ela está disfarçada com apenas um discurso que exprime o livre-arbítrio dela. Exatamente, Eric. Por isso que liberdade de expressão, repetindo, não é um direito absoluto. Ele está delimitado pelo campo ético. Então, quando um jogador de vôlei famoso para comprar um no país, ele vai filho do Superman e até parece que perdeu contratos e foi demitido do time de vôlei dele por conta disso. Eu esqueci o nome. Eu vi assim, o que eu sei é que ele tretou com o personagem de história em quadrinhos. Né? Isso. Como atualmente, quando uma personalidade faz comentários pejorativos que atingem todo um grupo social, lembrando que o Brasil é campeão de crimes relacionados às pessoas LGBTQIA+, né? Muita gente morre aqui por ser esse grupo social. Ele está propagando discriminação. Ele tem uma responsabilidade. Ele fez isso em quê? Em nome do que ele chamou de valores cristãos e da família brasileira. Entendeu? E talvez o próprio Jesus não concordasse, porque Jesus falava em amar ao próximo, esse tipo de coisa. Jesus bíblico, pelo menos. Não, assim. Daí ele é demitido. Por quê? Porque atualmente no nosso país, homofobia é crime equivalente ao de racismo. Ainda não passou pelo Congresso e pelo Senado, mas o Supremo qualifica assim. Então, ele sofreu as consequências. Eu não sei se ele não vai ser preso ou algo assim, mas o time de vôlei no qual ele atuava não quer ser associado ao homofóbico. Então, ou seja, ele está dizendo a liberdade de expressão, de opinião. Só que quando a sua liberdade de opinião está cerceando a dignidade, a liberdade de alguém, produzindo e reforçando estereótipos negativos sobre um grupo social, que podem se transformar em violência psicológica, simbólica e física. Aquela pessoa trans que é assassinada, que leva uma pedrada e morre no meio da noite, simplesmente por estar lá e por ser trans, aquela pedrada não é só a pessoa que assassinou fisicamente ela que jogou. Todo mundo que faz piadinha, que discrimina, que olha de cara feia,
contribui com os extermínios dessas populações. Sabe, está tudo interligado. Eu sei que parece que eu estou forçando a barra, mas quando você está segregando alguém, e esse grupo social está sendo assassinado por uma série de motivos, porque as pessoas foram quem mata foi ensinado e acha que está fazendo certo, olha, está exterminando porque essas criaturas são do demônio, são pecaminosas. As pessoas pensam essas coisas. Elas foram ensinadas, porque ninguém nascia odiando um grupo. Se você aprende. Então, todos temos a nossa responsabilidade, a nossa parcela de responsabilidade. Todos Professor, nós. Pois não. em janeiro, uma mulher trans lá em Salvador, o homem matou ela e tirou o coração dela ainda batendo e jogou no chão. E quando eles prenderam esse homem, ele falou que ele fez isso em causa do cristianismo, porque isso não é certo, você está infringindo o que Deus havia criado. E aí a mulher perguntou à jornalista isso, perguntou para ele se ele achava que o Jesus dele aprovaria ele ter assassinado uma pessoa e arrancado o coração dela. E dele não teve resposta. Então, eu acho que, tipo assim, o preconceito, ele muitas vezes ele tá com uma pessoa, mas para ela disfarçar ele dessa maneira, ela pega um culhão religioso, por exemplo, porque ela vai receber apoio de algumas pessoas. Por incrível que pareça, ele talvez tenha recebido apoio de algumas pessoas. Sim. E isso tudo também é a interpretação que as pessoas têm de determinados textos espirituais, como a Bíblia, por exemplo, né? Cada um interpreta de acordo com seus interesses. Em 2018, né, com uma das vezes Bolsonaro tinha lá as propostas dele e ele tinha um negócio que no saco que era, que tipo, era qual o Bolsonaro, né? Que falava que na Bíblia estava aquilo e o Bolsonaro ia fazer exatamente o contrário. Tem várias propostas do Bolsonaro. E daí, porque ele falava que era de Deus e tal, porque tudo que ele falava era o contrário que estava na Bíblia, sabe? Sim. Daí, mas mesmo assim, as pessoas não davam bola pra ele. Bem interessante isso. E daí, uma daí grupo da família, que é bastante pessoas religiosas, né, que tipo, elas não deram bola, elas não responderam justamente porque Sim. E hoje tá todo mundo arrependido, né? E hoje estamos trabalhando. Todo mundo é arrependido da situação que a gente está? Não, todo mundo tá arrependido, tá funcionando. Vocês bem. Não, Será? mas sim. Bom, a gente até recente falar sobre isso, né? Por conta da polarização, né? E eu também, mas de qualquer maneira. É que não é que ser contra um vai ser a favor de outro, né? A gente vai falar de polarização mais um pouquinho mais pra frente, mas sério. De qualquer maneira, lembra quando eu dei um exemplo meio absurdo de criar uma lei que favorecesse só os negros, por exemplo? É uma lei absurda porque no Brasil a gente está numa cidade de raça cultural, privilégio, né, etc. São outros conceitos. Mas, por exemplo, eu não posso, quando eu estou fazendo isso, por exemplo, eu estou, digamos assim, cerceando a dignidade e a liberdade de um grupo social. Então, isso que é muito importante. Qualquer opinião que possa se materializar em ações que discriminam um grupo, elas estão, de alguma maneira, prejudicando a dignidade da pessoa humana. Mas voltando aqui, né, voltando não, porque está dentro do assunto, entendemos que essa concepção, então, de cultura, enxerga ela como um código de teatro, na qual nós aprendemos e representamos de acordo com os nossos valores e com o que a gente aprende que é certo e errado. Cada cultura atribui significado e sentidos próprios, seja ao seu tempo que nós vivemos, tempo histórico, ao corpo, à morte, à sexualidade. A cultura é um código que fala da existência. Ela pode ser entendida como um sistema de comunicação que dá sentido à nossa vida, conjuntos de verdades relativas aos atores sociais. Então, a maneira como a gente vê o mundo, a nossa cultura, a língua que a gente fala, o lugar onde nós temos um momento histórico. Vocês lembram que eu pedi para vocês fazerem atividades do universo paralelo no ano passado? Como seria o Brasil organizado por ideias de Platão históricas? Então, isso vai variar a nossa visão de certo e errado, a relação com o corpo, a relação com a religião, que é uma base da humanidade. Tá? Vai variar de acordo com o momento histórico. Então, por exemplo, se nós tivéssemos nascido na Grécia Antiga, antes do cristianismo, nós provavelmente
viveremos em politeísmo, para vários deuses, porque a gente teria ensinado que é assim. Sabe? Então, assim, isso vai variar. Então, são conjuntos de verdades relativas aos fatores sociais, que nós compartilhamos em cada sociedade. E a gente aprende como existir e por que existir. Agora, sim, vamos falar um pouco de um assunto complicado, que é a morte. Ou talvez a gente complique muito. A pandemia da Covid-19, ela trouxe uma experiência diferenciada com a morte. Quando eu penso em morte, a gente pode pensar na morte numa dimensão biológica, fim do corpo físico, esses processos fisiológicos, metabólicos, etc. Mas a morte tem um significado cultural para o ser humano, dentro desses códigos, hábitos, costumes, etc. Toda cultura tem alguma coisa com a morte. Ou é uma festejação, ou é um velório, qualquer coisa. Mas qualquer cultura, assim, em geral, ela Estabelece uma relação com a morte. É aquela metodologia, né? Eu acho Eu que o nosso tipo de lidar com a morte bem. Eu odeio velório, porque eu tenho remorso num ambiente só. E eu não gosto, tipo assim. Eu fui meu avô, uma vez ele passou muito mal. E eu era a única das netas dele que estava dormindo com ele. E daí eu falei pra ele, mas ele morreu, eu não quero ir no velório. Eu não quero tipo, ver ele morto. Ou alguém chorando por ele. Eu sei que quando ele estava vivo, ninguém ajudou. Porque a gente atribui um peso muito negativo. Porque assim, tem uma coisa. A negatividade do lugar É pesado. Então, daí a gente pode pensar em várias coisas. Por exemplo, cada um de nós é um universo, é infinito. Certo? Só nós sabemos o que é ser nós. Entre aspas, né? Porque muitos de nós estão na busca, tentando se entender. Talvez a gente só pare de tentar se entender quando a gente morre. Que é daí para. Mas vamos pensar assim, que é muito difícil para um ser infinito conceber a ideia da sua própria finitude, que um dia a gente não estará mais aqui. E o mundo vai continuar sem a gente, apesar disso. Entendeu? Sim. A gente fez um seminário, daí o meu grupo ficou com o cosmos da vida. A gente falou que o sentido da vida era a morte. Boa. Nossa, tudo era morte. Eu lembro. Mas quando a gente vai parar pra pensar na morte, parece que chega num lugar que não tem mais resposta, e é uma sensação muito Sim. É muito difícil a gente pensar na nossa finitude. Mas o que vocês do grupo da morte discutiram, por exemplo? Tem diferentes culturas, tem Pode- culturas que, por exemplo, comemoram. É isso que a gente vai falar agora. Pedro, então vocês me ajudem aí, daqui a pouco. Morte, a nossa relação com a morte, ela também está muito ligada a rituais, tá? Sejam rituais religiosos, até uma pessoa que é ateia, que não acredita em nenhum princípio de transcendência da consciência em relação à matéria, ou seja, que não acredita em mundo espiritual, em Deus, etc. Ou um agnóstico, que deixa a porta aberta, né? Sim, talvez sim, talvez não. Sempre existe uma relação ritualística com a morte. O agnóstico, ele Não nega. não nega, mas também não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, assim, o ateu não. O ateu não existe nenhum tipo de transcendência da mente em relação à morte do corpo. Tá? De qualquer maneira, sejam religiosos, seja de que religião for, sejam ateus ou agnósticos, temos os rituais ligados a essa mudança, a essa finalização de um ciclo vital. Temos funerais, temos processos de luto. Para nós, ocidentais, isso é muito complicado, porque a morte, como alguns colegas aqui falaram, ela tem um significado muito pesado, muito negativo, muito desagradável. Professora, agora que você falou isso, eu lembrei de uma vez que eu ia, tipo assim, a gente, quando é meio que egoísta esse nosso sentido de pensar que a morte é uma coisa lícita, tipo, tá, depende das pessoas que estão também, enfim, mas daí no texto que ele falava que
a gente fica triste porque não vai mais ter o outro. Tipo assim, talvez o outro fizesse bem, então agora eu não vou mais ficar bem sem ele. Tipo, era assim, Uma perda de tempo, sentimento de proximidade, não sei. isso é, tu perdeu a pessoa, tu perdeu a oportunidade de conviver com ela, Tu perdeu os benefícios da cidade. A loja se trata dos vivos. Tem um filme muito fofo que se chama A Culpa é das Estrelas. Justamente. De você também. Eles lidam com a morte. E nesse A Culpa é das Estrelas, que mostra uma coisa muito triste, são dois adolescentes com câncer. Câncer, adolescência são coisas que... Adolescente é alguém, que o estereótipo do adolescente é muito cheio de vida, né? E no final, eu não vou dar spoiler. Ai, não, eu fico também com esse Faz quanto Eu já tempo li que o não livro, sai? Bom, quando há um funeral e a protagonista, ela tinha feito todo um ensaio de uma elegia, de um discurso, né, de homenagem ao falecido. Tem vários Pois? Isso, só que ela fez até para ele vivo. Daí ela fez um ensaio para ele vivo e ela ia repetir os familiares e amigos, né, no funeral mesmo, no enterro. E daí ela olhou assim, né, para os pais dele, devastados, aí, pela morte do garoto. Daí ela falou, não, agora que eu percebi que os funerais não são dos mortos, são dos vivos. Daí ela faz outro discurso para confortar os vivos. Porque o morto já não estava sentindo Isso que eu tô falando dos pais, né? Exatamente. Eu vi no TikTok que tava mostrando o caixão lá na terra e daí ele soltaram lá o do morto que ele gravou ele morrer. Daí eu falei, vocês estão aí, não sei o quê. Nossa, muito chocante. Que ideia é essa? Ele gravou um vídeo. Daí, era como se ele estivesse falando dentro do caixão. Nossa. Exatamente. É bem louco na cabeça. Eu pensei que era igual essas pessoas que fazem um vídeo para depois confortar as pessoas. Deus me livre. E pior que começa o áudio quando ele vai se batendo na parte do chão. Nossa. Mas é muito engraçado. Eu não vou nem dizer que ele estava trolando, porque eu acho que eu infartava. Eu ia junto. A pandemia do Covid-19, ela nos trouxe uma coisa muito complicada. Ela começa no final de 2019 na China, né, e se espalha em 2020. A pandemia atual, acho que é melhor, né? A pandemia, que nós ainda estamos experienciando, ela trouxe algo muito complicado. Então, nós temos mais de 600 mil brasileiros mortos, poderiam ser bem menos. Né? Mas, enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas você tem aí milhões de pessoas que foram afetadas por essas 600 mil mortes, além das outras pessoas que poderiam estar aqui, e que não puderam ter a experiência do funeral, do ritual de se despedir, porque as pessoas não podiam se aproximar do corpo para não haver infecção. Só uma pessoa podia ver o corpo do desgraçado. Não dá para dar o adeus, não dá para fazer o processo do luto direito. Então, essas pessoas ficaram com um buraco no coração deles que nunca mais se cicatrizam. Eles não puderam elaborar a perda. Eles não puderam trabalhar mentalmente isso, que é necessário. E a experiência da dor do adeus está ligada também ao rito de funeral, que é dolorosíssimo. Tu vê né? que a pessoa tá lá morta, o corpo tá morto, a pessoa não sabe feliz. Porque parece que tu não vê mais o corpo da pessoa depois, parece que ela vai voltar no dia. Sim, daí acontecem mil distorções, e essas pessoas, provavelmente, muitas delas vão desenvolver por transtornos psíquicos muito graves, porque não puderam dizer esse adeus. Mas, como vocês disseram, em outras culturas, a morte pode ter uma outra significação. Sim. Isso, perfeito. Então, na cultura mexicana, a gente acabou de passar pelo nosso dia 2 de novembro, que é o finado, que é o Dia dos Mortos. O Dia de los Muertos, no México, é uma outra matriz civilizatória, né? E eles aqui é um momento festivo, é um momento de honrar, de lembrar, de você homenagear aqueles que se forem, que fazem parte de você.
A gente mantém as pessoas na nossa memória vivas de alguma maneira. Então, aqui eles fazem uma celebração, tanto que esse filminho muito fofinho também, e bastante profundo, tá? Ele vai lidar com questões fantásticas, inclusive com doenças como Alzheimer, assim, né? E etc. Ele vai lidar com a morte como parte da vida. Então, no Dia dos Mortos, vamos fazer uma festa dos mortos, e dos vivos também. Isso não acontece só no México, né? Acho que vocês abordaram provavelmente isso. Aqui é um pub na Irlanda, as pessoas estão literalmente aqui. Pubs, se sabe que são pubs, né? São barzinhos onde as pessoas vão lá beber muito cerveja. E aqui eles estão comemorando a vida de alguém que foi embora, celebrando, contando histórias dessa pessoa, rindo. Vão chorar também, tem a perda, tem o luto, tem a dor. Mas é uma outra maneira de lidar com a partida. Daí nós temos aqui também o funeral em Nova Orleans, uma cidade norte-americana, berço do jazz e da cultura afro-brasileira, e onde os funerais, existe a dor, etc., mas sempre fazem concertos de jazz maravilhosos, assim. Então tem um caráter festivo. Esse meme... No País África também tem um cachorro colorido, né? Tipo, alegórico. Sim, tem também. Exatamente. É uma outra maneira de você lidar com isso. Esse meme, que é o funeral no Gama, né? Você já deve ter visto lá as pessoas carregando o bicho. Aqui... Claro. Então, aqui você tem, não uma tradição popular, mas uma invenção de um grupo de carregadores de caixão profissionais. Aqui temos o Benjamin Ayu, que teve essa ideia. Não, vamos tornar esse momento doloroso um momento festivo. Tchau, bom fim de semana, tá? Que horas são? Ainda temos um tempinho, né, gente? Sim. Bom, além do conceito de cultura, nós vamos trabalhar também com o conceito de etnia, tá bom? O que é etnia? O conceito de etnia está muito ligado ao conceito de cultura. Ele se localiza na dimensão cultural, tá? Então, etnia está ligado ao sentimento de pertencimento, de pertencer a um grupo com o qual o indivíduo partilha a mesma língua, tradições e território. Tá? Esse pertencimento dá identidade cultural aos sujeitos. É uma questão. Muitas... Oi? Isso tem a ver com as características físicas ou não? Então, essa é uma grande discussão. Principalmente são as características culturais. Só que muitos povos, principalmente povos que não tiveram tanta miscigenação racial como o Brasil, compartilham certas características físicas. Está entendendo? Então, você vive num país multirracial e multiétnico. Existem países, por exemplo, que as pessoas têm certas características fenotípicas, né? E que elas têm de modo semelhante uns com os outros. Geralmente, para os pequenos da Europa. Sim, da Europa, da África, de todos os continentes, na verdade. Lá na África, os negros são ouvidos, eles ficam em colégios internos porque eles podem ser assassinados. Tipo, a casa de um beijo falar. Se roubam, porque parece... É muito difícil, é bem caro. É muito triste, sim. Então, é uma crendice baseada num tipo de cultura. Né? Então, isso também vai... Uma cultura muito ligada a aspectos mágicos, supersticiosos e etc. Minha mãe nunca me disse que falar. Bom, aí eu acho que vem... quando eu trabalho aqui... Pode essa parte, professor. Aí já está tudo fechado, não é bem, está tudo fechado.
Sabe que eu vou deixar aberto, tá? Por causa das normas sanitárias. Tá? Então, aqui, raça e etnia. São dois conceitos que muitas vezes confundem as pessoas. O conceito de raça, na verdade, é um conceito que, em sua origem, ele. O conceito de raça, em sua origem, ele está ligado a. Granizo, chuva de granizo. Mas eu acho que esse prédio não aguenta. Muito sólido, estamos seguros aqui. Tem que tomar cuidado na hora de sair, tá? E a gente está seguro. Então, originalmente o conceito de raça englobava características fenotípicas. O que é fenótipo? Não é uma manifestação do fenótipo combinado com coisas do meio ambiente. Então, o conceito de raça ele englobava as características fenotípicas como a cor da pele. Esse conceito de raça, para o ser humano, hoje é cientificamente ultrapassado, porque, do ponto de vista biológico, não existem raças. Não existem. Entretanto, como esse conceito, principalmente no século XIX, graças ao darwinismo, o evolucionismo darwinista, e a própria antropologia, que era bastante racista no século XIX, partia da ideia de que existiam povos que eram muito superiores, povos que eram inferiores, justificando, inclusive, muito colonialismo, muitos imperialismos. Então, esse conceito, hoje, ele se mantém. Ele se mantém de que maneira? O próprio movimento negro e indígena, são grupos sociais discriminados em sociedades como a brasileira, eles se apropriaram da ideia de raça para usar isso como trampolim de lutas políticas e cidadãs. O termo gay, por exemplo, se refere aos homossexuais, o termo gay em inglês significa alegre. Quando você chama uma pessoa por ser gay de cara é alegre, é como você chamar ele de fresco. Bicho é um termo pejorativo, correto? É um termo preconceituoso, pejorativo mesmo. O movimento gay vai fazer o quê nos anos 60 e 70, norte-americano principalmente? Ele se apropria de uma palavra que era usada para diminuir e segregá-lo e transforma isso em potência política. Os indígenas, a mesma coisa. Quando a gente fala índio, a gente está falando de povos profundamente diferentes uns dos outros, com culturas, religiões, tradições, línguas muito diferentes. Cristóvão Colombo vem aqui, usa esse termo indígena, que é um equívoco, né? Porque ele achou que tinha chegado a uma parte do mundo, tinha chegado em outra, e ele vai nos trazer o conceito de indígena, que é um termo pejorativo, porque ele põe todos os povos indígenas no identificador, e tudo isso aqui é índio. Hoje, os movimentos indígenas se dizem índios, porque eles sabem que existe uma luta em comum contra a sociedade brasileira, que é eurocêntrica, que é racista, que está nas mãos do agronegócio, aquela coisa toda. Vocês entendem? Então, a mesma coisa com o conceito de raça. Ele é utilizado, embora biologicamente ele não faça sentido, biologicamente não existem raças, mas politicamente ele é usado para se compreender a situação de grupos que são segregados por causa da sua aparência física, como a cor da pele, por exemplo. Vocês entenderam? É uma ressignificação da palavra. Tá? A palavra possui uma historicidade. O significado delas pode se transformar ao longo do tempo. Então, a etnia, ela diz respeito principalmente a culturas culturais. Então, é muito comum hoje em dia a gente falar, por exemplo, relações étnico-raciais. A gente tem uma compreensão com a dimensão ampliada desses termos, etimológica e semanticamente falando. Bom, e o que a gente pode falar dessa imagem? Né? Vamos lá, gente ainda temos um tempinho juntos. Vamos. O que dá para abstrair aqui?
Isso aqui, arame farpado. O apartheid, por exemplo, ou os Estados Unidos antes dos direitos civis, né? Legal. Dá para a gente abstrair mil coisas aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Calma, gente, tranquilo. Não. Eu vou só fazer uma pausa aqui. A gente faz a pausa aqui agora, tá bom? Eu queria fazer um parênteses, tá? Quando eu me referi a questões ligadas ao cristianismo, de nenhuma maneira estou criticando essa ou aquela religião. E sim a utilização que certos grupos fazem, que certos se valem de religiões, distorcem certas coisas dentro de relações de poder e dominação. Então, gostaria que isso ficasse muito claro que toda manifestação religiosa é uma manifestação cultural da fé de cada pessoa. Tá? E isso não é objeto de problematização. Tá bom? Caso eu, sem querer, possa ter ofendido alguém, não foi isso que eu quis dizer. Tá? Então, deixa eu fazer a chamada, vocês me digam quem foi embora, tá? Deixa eu ver se os nossos... O Eric e acho que a Adriele que estava aqui. Isso. Eles já se foram, devem ter se desconectado. Vixe, Maria. Vocês estão tão assim?